Ação. Boa noite, o nosso tema é acidentes por serpentes. E o acidente ofídico é um quadro de envenenamento que ocorre através da inoculação de uma peçonha através de um aparelho inoculador. No caso das serpentes, é a presa. No Brasil, as serpentes peçonhentas de maior interesse na saúde pública são da família Viperidae, que é o tema do nosso trabalho, e a família Elaptidae, que é a família da espécie coral. Os acidentes da família Viperidae são divididos em 3 tipos. Acidente botrópico, que inclui a espécie jararaca, jararacuçu, urutu, caçaira e comboia. Acidentes crotálicos, que inclui a espécie e subespécie cascavel. Acidentes laquéticos, que inclui a espécie como surucucu. Esse gráfico, ele é o mais recente que eu consegui achar, e o estudo foi feito entre o ano de 2008 a 2010, relatando acidentes com serpentes peçonhentas no Brasil. Nele a gente consegue observar que 73% dos casos ocorridos são do gênero botrópico, que apesar de ser a maior casuística, geralmente não causam acidentes tão fatais. Em segundo lugar, tem os acidentes com as serpentes do gênero crotálico, sendo 7% dos casos. E em terceiro, o gênero laquético, com 3% dos casos. Geralmente, o perfil dos acidentados são trabalhadores da zona rural ou zona com mata. E a idade acaba variando entre jovem a adulto do sexo masculino. E geralmente são trabalhadores que estão desprovidos de EPIs básicos como bota, caneleira, meião, roupas largas e luvas. A identificação das serpentes peçonhentas, né? A gente pode observar a presença de fosseta loreal, de acordo com a imagem ao lado, presença de dentes inoculadores, e pela aparência também a gente pode olhar a cauda fina e lisa, né? Da jararaca, chocalho na cauda da cascavel, escamas eriçadas na cobra surucucu. E na outra imagem ao lado, a gente pode observar a dentição das cobras, com o número 1 na imagem do lado, dentição opistóglifa. Número 2, dentição protegróglifa. Número 3, dentição sonelóglifa. Número 4, cauda lisa. Número 5, cauda com escamas eriçadas. E número 6, cauda com chocalho. Pode passar. Nos primeiros socorros dos acidentes ofídicos, o que a gente não deve fazer? Não amarrar ou fazer torniquete, porque isso ocasiona maiores complicações, como necrose e síndrome do compartimental. Não aplicar nenhum tipo de substância, como, por exemplo, álcool, querosene, ervas, urina, na tentativa de solucionar. Nem fazer curativos, porque isso favorece a ocorrência de infecções. Não cortar, perfurar ou queimar o local da picada, porque essas medidas pioram a hemorragia. Não dar bebidas ao acidentado, porque o veneno já causa problemas gastrointestinais. Manter a pessoa hidratada, né? Deitada com o local da mordida elevado. Fazer a analgesia e evitar o estresse. E aí, na imagem ao lado, a gente pode observar o que não deve ser feito e o que deve ser feito. E, principalmente, manter a vítima em repouso e levar com urgência para o atendimento. Pode passar. Bom, eu vou falar um pouco sobre o gênero Botrops. Bom, a serpente do gênero Botrops compreende cerca de 30 espécies. E as características são cabeça triangular, fosseta loreal, lisa, presa inoculadora de veneno. Elas vivem em áreas secas, são encontradas em todo o país. Na idade adulta, pode chegar a medir de 40 centímetros a 2 metros e possui escamas na extremidade da cauda. A ação do veneno pode ser proteolítica, coagulante e hemorrágica, tendo a diferença entre o veneno do filhote, que é predominantemente coagulante, o adulto é mais proteolítico do que coagulante. O tratamento consiste a administração o mais precoce de soro antibotrópico, penosa, e em ambiente hospitalar. A elevação do membro picado, tratamento das alterações locais, analgesia, hidratação, antibiótico terapia se necessário e fazer profilaxia antitetânica. Pode passar.
Aspectos clínicos locais que vão ser apresentados é processo agudo, dor e hemorragia. E pode ocorrer complicações como bolhas, necrose, abscesso, síndrome compartimental, limitação de movimentação e amputação. O sistêmico pode ocorre, no caso, a incoagulabilidade sanguínea, sangramentos como gengivorragia, equimoses e hematúrias. Nos casos, vão apresentar proteção arterial e choque, hemorragia intensa, insuficiência e edema extenso. Bom, a serpentes do gênero Crotalus, né, a nossa representante no Brasil é a cascavel sul-americana. Ela possui cabeça triangular, fosseta lateral, possui cauda em forma de fosseta loreal, possui cauda em forma possui um chocalho na ponta da cauda, sendo característico da espécie, possui uma presa inoculadora de veneno, vive em áreas abertas de clima seco, né? No caso, a região central do Brasil, né? Ela é nativa, no caso do nosso cerrado. A idade adulta ela pode chegar a medir mais de 1,5 m, pode chegar a medir mais de 1,5 m. Seu veneno é neurotóxico e miotóxico e tem ação coagulante. O tratamento em caso de acidente deve ser administrado sorofídico, antiofídico, o mais rápido possível. Se ultrapassar 30 minutos do acidente, é recomendado uma dosagem 3 vezes maior de soro, para se obter um resultado mais interessante. Pode passar. A questão do aspecto clínico, observado edema discreto no local da picada. Quadro sistêmico, a ocorrência de ptiose palpebral, desde dos músculos da face, dá problemas de visão, turvidez, miose, midríase, dá alteração de olfato, alteração de paladar, né? Tudo que envolve questão de sistema nervoso central. A urina se torna escura, a sangramento de gengiva, e em casos mais extremos, a insuficiência respiratória, paralisia de músculos de caixa torácica, e pode levar até insuficiência renal aguda, né, em mioglobinuria. No caso da leishmaniose, que é que proporciona o acidente laquético, temos a surucucu pico de jaca, a surucucu comum, outras espécies também. Ela tem a cabeça triangular, ela tem a presença de fosseta loreal, ela não tem um chocalho, né? A diferença dela entre ela e a cascavel é a presença do chocalho, principalmente, que a gente observa a olho nu. Presença inoculadora de veneno da presa, né? E ela vive em áreas mais fechadas, em clima úmido e frio. Só que ela também está presente em toda a Mata Atlântica e tal. É possível se encontrar ela. A Mata Atlântica e a região norte, né? No Amazonas. São poucos os casos de acidentes relatados no Brasil, na região onde o caso tem mais frequência, na região norte. O veneno ele é proteolítico, ou seja, ele causa desnaturação de proteínas, ele é coagulante, ele interfere nessas questões de coagulabilidade, e ele é hemorrágico, porque ele tem essa questão de interferir, né, na questão dos fatores de coagulação, e ele tem um veneno que ele é neurotóxico, né, que ele estimula a função vagal. O tratamento da picada desse tipo de cobra é o soro antilaquético, né? Ou pode ser administrado também um soro antibotrópico laquético, e pode ser dado por intravenosa. Mas no caso, se não tiver nenhum desses dois soros, a gente pode administrar um soro antibotrópico, apesar desse não conseguir neutralizar de forma eficaz a ação coagulante do veneno, da laquético. Pode passar. Questão dos sinais clínicos que a gente vai ver no local da picada. A gente vai ter dor, a gente vai ter edema, eritrema ou avermelhidão, né, equimose ou os roxos, né, bolhas ou vesículas. No questão sistêmico, a gente vai ter alteração de coagulação, hipotensão arterial, bradicardia, cólica abdominal e diarreia. A gente pode ter algumas complicações secundárias, como infecção oportunista, a gente pode ter necrose, a gente pode ter déficit funcional e síndrome compartimental. Pode passar. Bom, falar um pouquinho do diagnóstico laboratorial. A determinação do tempo de coagulação desse sangue constitui em medida auxiliar extremamente útil para a confirmação de suspeito diagnóstico.
pois muitos acidentes apresentam a incoagulabilidade sanguínea como a única alteração detectável que possibilita o diagnóstico do envenenamento. Em uma situação normal, o sangue coagularia até 9 minutos da sua coleta. Numa situação de prolongamento, se coagularia de 10 a 30 minutos e o incoagulável seria em um tempo maior que 30 minutos. Isso acontece por conta dos agentes presentes no veneno da cobra, que vão fazer com que o fibrinogênio seja convertido em fibrina e vai ter a ativação do agente X, e fazendo com que haja essa incoagulação aí. Vou passar. A prevenção de acidentes com animais peçonhentos seria, numa situação normal nas fazendas, usar calçados e luvas nas atividades rurais, né? Quando você for calçar seus calçados, botas de borracha, botas de couro, roupas que ficam pro lado de fora, você tem que conferi-las para ver se não tem nenhuma cobra ali dentro. Afastar a cama das paredes para evitar que essas serpentes elas subam e acabem se escondendo ali dentro dos seus travesseiros ou das suas cobertas. Não acumular entulhos e materiais de construção, porque o entulho, além de servir como abrigo para essas cobras, vai servir de abrigo também para camundongos, onde será uma forma atrativa para que as cobras vão até lá para caçá-los. Limpar regularmente os móveis, cortinas e cantos de paredes, para não correr o risco de ter nenhuma cobra ali. Vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos, forros e rodapés, também para evitar a entrada dessas cobras nesses ambientes. Manter limpos os locais próximos de casas, jardins, quintais, paióis e celeiros, para a gente evitar que sirva de abrigo tanto para as cobras como para camundongos, para a gente não ter a presença delas ali. Evitar plantas tipo trepadeiras e bananeiras, pois essas plantas servem como abrigo e como camuflagem para essas cobras. Então, a gente tem que evitar de ter no nosso ambiente. Limpar terrenos baldios, pelo menos na faixa de 1 a 2 metros junto ao muro ou cercas, para não ter esse problema de estar uma pessoa passando por ali e ocorrer um acidente desse. Eu vou falar agora de algumas curiosidades. Muita gente pensa que o olfato das serpentes é através da narina, né, que elas sentem. Só que é através da língua e por um órgão chamado vômero nasal. Como ocorre? A serpente tem a língua bífida, né? E com isso ela consegue capturar partículas químicas presentes no ar. Ela insere esse órgão chamado vômero nasal ou então Jacobson, que é onde que manda as informações para o encéfalo. As jararacas, elas são responsáveis pela maioria dos acidentes no Brasil. As cascavéis, muita gente pensa que a quantidade de anéis que tem na cauda, no chocalho, corresponde à idade, mas não, corresponde a cada troca de pele que ela tem. A surucucu, ela é a maior espécie peçonhenta do Brasil e ela pode chegar até 3,5 metros e o seu bote é maior do que nas outras espécies. Mitos e verdades. As cobras com cabeças triangulares são venenosas. Isso aí é um mito que foi desvendado no decorrer do tempo, onde foi descobertas outras espécies, onde se tem maior que se tem de cabeças diferentes e que são peçonhentas. Cobras que matam por constrição é para engolir a presa melhor. Não, essa constrição ela é feita para fazer asfixia e pode ocorrer de ter a quebra dos ossos e isso até prejudicaria as serpentes na hora de engolir. Cobras filhotes são mais venenosas que as adultas. Não que elas sejam mais venenosas, mas ela não tem o controle do veneno, né? Então, na hora de inocular, ela acaba inoculando uma maior quantidade. E a Falseta loreal, ela é, 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 que
são venenosas, com exceção das corais. As cobras corais não apresentam a fosseta loreal, desculpa. As referências, obrigada pela atenção.